Olá, Capricórnio! Seja bem-vinda ao Tarô com Essência. Eu sou a Thaís Gadelha, terapeuta energética e taróloga. E hoje nós vamos para uma leitura atemporal, intuitiva. O que não ressoar, Capricórnio, solta. E o que ressoar, pega para você, faz o aprendizado e continua essa jornada linda de ascensão aqui nesse planeta. Vou começar abrindo a sua frequência com um oráculo intencional, pedindo duas energias. Capricórnio, por favor. Assim que você chegar nessa leitura, é exatamente para você, Capricórnio. Florescer. Amo. Mais uma. Purificação. Minha nossa, é sobre isso. Para florescer, precisa se purificar. Capricórnio, é um convite claro, você está carregando aí mágoas, ressentimentos, energias mais densas no corpo emocional que precisam ser liberadas, porque você tem muito para entregar, Capricórnio. Você tem muito amor aí dentro, você tem muita generosidade aí dentro, você tem muita fraternidade aí dentro de você, tem muita coisa boa dentro de você. E que você precisa entregar isso. Eu sinto na minha tela mental, vem a imagem de muitas flores assim nascendo, desabrochando, uma pertinho da outra, assim, bem no seu coração, bem no cardíaco, uma imagem bem bonita. Então, por isso que eu tô dizendo, tem muita coisa incrível dentro de você, Capricórnio. Só que tem algo que te machucou. Te machucou e fez uma ferida no seu emocional. Deu aquela pegada e aí você tá passando por um processo de cuidar dessa ferida, liberar essa mágoa, esse ressentimento, para você poder renascer, para você poder sentir esse florescer, essa coisa maravilhosa que existe, que é da sua essência, é da sua alma. Mas tem mesmo algumas situações ou um conjunto de situações que você vem enfrentando. Capricórnio é um signo de muita garra, de muita força e que passa por situações bem desafiadoras para amadurecer, porque aguenta o tranco. Então você está precisando mesmo deixar esses sentimentos virem à tona para eles serem curados. Precisa expressar. A liberação, a cura, ela vem na expressão, não é escondendo, não é fingindo que não existe. Por isso que tem os atendimentos terapêuticos, por isso que a gente pede ajuda, por isso que a gente se envolve com a espiritualidade, com o autoconhecimento, para a gente ir tirando essas camadas e camadas de cascas que impedem a gente de florescer a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira luz. O nosso verdadeiro poder está na essência, está no espírito. Então, você está vivendo, Capricórnio, um processo de purificação, tá? Tem água parada aí. Tem água parada que precisa ser liberada, te machucou. Sei lá, você viveu muita coisa, ou é uma situação específica que realmente desgastou o seu emocional, Capricórnio. Mas é lindo de ver que tá aqui o florescer. As coisas maravilhosas estão dentro de você. É só passar por esse processo de expurgatório, né? De deixar vir à tona para ser purificado. Muito bem, vamos ver com o tarô. Capricórnio, por favor. A Lua. Mais uma. O Sol. Que dualidade, porque florescer é totalmente o Sol. E essa purificação me remete a essa Lua, porque tá escondido. Que dualidade impressionante. Mais uma, por favor, Capricórnio. A Torre. A Torre, no fundo do deck, a Estrela. Só arcano maior, Capricórnio. Como a espiritualidade tá junto, tá ali,
querendo que você cresça, que você avance, tá? A Lua com o Sol precisa iluminar esse subconsciente, precisa iluminar para poder purificar, tá? Precisa tirar isso de dentro de você. Eu sei que machucou, eu sei que magoou, eu entendo que quando a gente tá na dor, fica turvo, fica difícil de resolver porque a gente não tem muita energia, às vezes a gente não quer nem olhar, mas não é esse o caminho. Expressa, Capricórnio, sempre expressa. Então precisa curar essa dualidade de muita sombra, né? Precisa levar luz para essa sombra. E o sol, ele me traz o quanto você está buscando. Não estou dizendo que você não está buscando, não, Capricórnio. Pelo contrário, você busca incessantemente essa conexão com a sua essência. Mas é como eu falei, situações aconteceram que machucaram o seu corpo emocional e você precisa viver esse processo de mudança. Algo que você achou que era, mas não foi. Algo que você achou que era, mas não é. Então você está precisando, está tendo que lidar com essa situação de que não foi do jeito que você pensava. Não era aquilo que você pensava. E isso te chocou, de alguma forma. Te trouxe um susto. Mudou demais a situação, a pessoa mudou demais, a situação mudou demais. E isso está sendo uma torre para você. E você está precisando aceitar, trabalhar a aceitação para liberar esse corpo emocional o mais rápido possível. Quanto mais a gente libera, mais espaço para a luz a gente tem, mais a gente consegue florescer de verdade. Mais a gente consegue ser original e autêntico, assim como é a essência divina. Pura, espontânea, alegre, feliz. É a sua criança feliz. Então, esse trabalho está acontecendo, Capricórnio. Não desiste, continua. Mais uma, por favor. Rei de espadas. Mais uma. 2 de ouros. Mais uma. Pajem de ouros. Tá precisando improvisar, né, Capricórnio? Essa torre tá fazendo você enxergar as coisas de um jeito diferente, de uma outra forma. Você tá tendo que aprender coisas novas, ver as coisas de um jeito diferente, para você não cair na mesma cilada. É isso que eu sinto. Beleza, eu já entendi. Já entendi, não, ainda estou no processo de mudança repentina da situação. Mas, ao mesmo tempo, você também consegue perceber que precisa de uma nova perspectiva, precisa encontrar outros caminhos para você não cair na mesma situação. Então, você está digerindo essa torre, Capricórnio. Você está digerindo e está percebendo que vai chegar um momento que você vai olhar para aquilo, isso aqui eu já passei. Como é que eu posso... Se for para mim passar, vou ter que passar de um jeito diferente. Eu não vou aprender da mesma forma. Eu vou aprender com menos dor agora. Por quê? Porque eu tô na essência. Não sou obrigado a aprender na dor. A gente que tem essa programação, mas não é para ser assim. A gente pode sim aprender no amor. Então você tá tendo esse conhecimento. O 2 de ouros aqui com o sol, que é o que eu vejo, essa busca de você iluminar o seu subconsciente, de você buscar a espiritualidade, o autoconhecimento, mas ainda tá equilibrando as coisas, porque tem um processo de purificação acontecendo. Então é óbvio que as coisas não estarão harmônicas e organizadas e equilibradas. Ainda tem aí um jogo de cintura que você está precisando ter para lidar com essa quantidade de emoções e sentimentos dentro de você, Capricórnio. E isso no dia a dia, porque Ouros é uma carta de terra. Então, no seu dia a dia, você está precisando fazer esse malabarismo para não deixar a peteca cair. Para as pessoas não perceberem tudo isso que você está vivendo do lado de dentro.
Porque isso aqui a gente trata onde? A gente trata em terapia, a gente trata com Deus. Já fez terapia com Deus, Capricórnio? Se você não tem alguém, o que é extremamente importante nessa jornada, mas se você não tem, faça terapia com Deus, pega um caderno, escrita terapêutica, começa a conversar com Deus através do caderno, ou fala com ele em voz alta no seu momento de conexão para te ajudar a ir trazendo aí mais consciência, mais conexão com a sua essência, certo? Mas busque ajuda, Capricórnio, não fica achando que dá conta de tudo sozinho, não. Pessoas precisam de pessoas. Então eu vejo aqui esse jogo de cintura que você está tendo para não transparecer, não deixar visível para as pessoas, mas tem muita coisa interna acontecendo. E o Rei de Paus acompanha aqui a Lua. Isso me mostra o quanto você está usando o recurso do seu consciente, da sua racionalidade para lidar com as coisas. E o convite olha só o que está escrito nessa carta. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas, trazer à superfície os sentimentos purificados. Então a vida está te pedindo para você olhar para suas emoções, só que você está lidando com tudo isso de uma forma muito racional. Rei de espadas, ele é assim, bem intelectual. E não é que é ruim, Capricórnio, mas não é o convite para você liberar essa dor dentro de você. Precisa entrar em contato com essas memórias, liberar a carga de dor e de sofrimento para poder florescer e seguir em frente. E aí você vai florescer com equilíbrio. Não vai ficar essa coisa só na mente, no sentido de preto no branco, muito racional, só as informações intelectuais. Não, precisa de mais, precisa do seu emocional agora. Você precisa olhar para as suas emoções, para o sentir. Cada sentimento causa uma impressão no subconsciente. Então, como é que você está se sentindo com toda essa situação? Precisa purificar para elevar a sua energia. A frequência não aumenta com esse peso aqui. Fica difícil, tá? Mas você está buscando, está no processo, isso é muito importante. Só não se perde nessa coisa muito intelectual e racional. Não. Precisa trazer o sentimento à tona para olhar e enxergar a verdade. O sol traz isso, ilumina essa sombra e aí você libera essa energia para poder soltar essas coisas maravilhosas que tem dentro de você, Capricórnio, com leveza, com fluidez, com autenticidade, assim como uma criança feliz, tá? Vou puxar aqui uma chama, um raio para você, por favor. Capricórnio, qual a chama para essa leitura? Raio opalino. Uau! Impressionante, porque o raio opalino, ele traz as 12 chamas, as 12 forças. A gente conhece 7, mas eu trabalho com 12, numa ferramenta chamada disco solar. Então, o raio opalino, ele une as 12 chamas, as 12 forças, para você passar por uma situação mais forte, que é o que eu vejo aqui com essa purificação. Então, você está precisando reunir todas essas forças para você superar essa fase, Capricórnio. Certo, essa chama também fala de transformação, o que me remete a essa torre, rejuvenescimento e renascimento. Então, renascimento ficou aqui, ó, no fundo do deck, no oráculo intencional. Então, eu vejo mesmo você precisando unir todas essas forças para entrar em uma fase, numa nova qualidade da sua luz, Capricórnio. Uma nova qualidade. Você estava nessa faixa de vibração, agora você vai para essa. Mas precisa todo esse processo aqui de expurgação para você florescer nessa nova qualidade da sua luz. Que leitura, meu Deus, que leitura linda, Capricórnio. É isso que eu tenho para você.
Se você não quer seguir essa jornada sozinho, aqui embaixo na descrição tem todas as informações do meu atendimento multidimensional. Eu trabalho muito com seres intraterrenos, lemurianos, seres estelares, mestres da grande fraternidade branca. Faz alguns anos que eu sigo com essas energias e tenho resultados incríveis na minha vida e na vida das pessoas que estão conectadas com a minha energia, com os meus atendimentos. E dá uma forcinha aqui no canal, Capricórnio, ativa o sininho, dá o seu like, deixa o seu comentário para mim saber como que você está captando essa leitura, assimilando, o que você está achando aqui do trabalho do Tarô com Essência. Certo? É isso que eu tenho para você. Um grande beijo, Capricórnio, e até o próximo vídeo.